Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui de volta. E agora, na começo de ano, vem sempre aqueles velhos problemas. O que fazer com o dinheiro, a lista de juntar dinheiro até o fim do ano, nunca mais eu vou me endividar com cartão de crédito e juros. E todo ano essa história se repete, principalmente porque nós temos um conhecimento muito distanciado sobre economia. A gente aprende economia meio que na marra. Então, para hoje, eu trouxe uma convidada especial. Ela é jornalista, especialista em economia e é também criadora do Bpop, um canal super divertido para trazer todos esses estigmas da economia para uma linguagem popular, acessível e para que todo mundo entenda qual é a importância de ter o dinheiro na mão e na mente também. Eu converso hoje com Gabriela Valente, a nossa convidada de hoje. Prazer te receber, Gabriela. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Pois é, começa ano, entra ano e sai ano e todo mundo com esse mesmo pensamento, né? De achar que vai conseguir renovar e revigorar uma vida econômica, só que sem buscar entender quais são os princípios que regem todas essas dificuldades que acabam se acumulando muitas vezes ao longo da vida, né? Como é que é olhar para isso, percebendo que isso é resultado da história econômica de um país, da formação econômica de um país? A gente não tem a cultura, né, de falar de dinheiro em casa, de pensar em dinheiro. Os economistas também não ajudam, né? Tipo, sempre com uma linguagem muito pesada, muito difícil, e já não é da nossa cultura, então, assim, tudo atrapalha. Mas eu acho que a gente está evoluindo muito, né? Assim, as redes sociais estão aí com um monte de conteúdo de graça para todo mundo. Quanto mais informação, acho que mais a gente consegue fazer diferente, né? Porque fazer igual todo ano, né? Aquela listinha de início de ano, né? Uhum. Tipo, vou fazer exercício físico, e aí você não faz, né? Tem que começar a pensar diferente. Mas acho que a gente está começando, a gente está caminhando para um país melhor, nem que seja aos poucos, mas acho que a gente está evoluindo. E a informação, para mim, é o básico, assim. Para mudar uma cultura, é o básico. Mas a gente não teve, né, uma educação financeira nenhuma. De forma nenhuma. A educação financeira da grande parte do brasileiro é o desespero, né? É o sufoco, o desespero, o endividamento, é o que muitas vezes acaba norteando as pessoas a aprender a lidar com os recursos que têm e principalmente com os recursos que não têm e acha que tem, como cartão de crédito, por exemplo. Mas sabe, mas antes do cartão de crédito, sabe que tem uma coisa que eu adoro falar, principalmente palestra, que é para fazer as pessoas perderem o medo de economia. Você vive na economia. Assim, todo mundo vive na economia. As nossas relações, elas são econômicas. Quando você decide comprar uma camiseta, você movimentou toda uma cadeia que você não tem noção. Então, sim, a sua decisão de comprar uma camiseta interferiu no ônibus que você pegou para ir para a loja que comprou do distribuidor, que contratou um caminhoneiro, que foi para a fábrica, que contratou uma costureira, que comprou o algodão de um agricultor. Então, assim, você, na sua decisão, só de comprar uma camiseta, se interferiu na economia como um todo. E quando a gente começa a pensar assim, que as nossas decisões do dia a dia, elas são decisões econômicas, eu acho que dá uma viradinha de chave de perder o medo de tratar do assunto. Só precisa ter uma linguagem mais legal com a gente, não tão cruel quanto a dos economistas. Que é aí onde você está atuando, basicamente. Essa é a minha missão. De buscar traduzir de uma forma mais palatável para que as pessoas possam entender isso dentro da vida prática, a função da economia, a função do dinheiro, dos recursos dentro da própria história. É isso, porque é simples, é o nosso dia a dia. Quando a gente está falando de economia, parece tudo muito longe, né? A gente pensando que as outras pessoas definem um grupo ali numa sala. Óbvio que tem uma direção de política econômica, sempre tem, mas assim, quem faz economia
é a gente, por isso que é uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? Porque não adianta falar, vou oferecer esse produto, as pessoas vão comprar. Não, as pessoas vão decidir. Ela está muito mais ali parecida com biologia do que com uma simples matemática pura, apesar de ter muita matemática, óbvio. Uhum. Quando a gente olha para a formação do nosso país, você vê uma interação entre a formação desse país, da forma como se deu, e o reflexo lá na ponta, no indivíduo, no cidadão, da forma como a economia é concebida, dentro dele, no caso? Dentro do cidadão, dentro do Dentro país. do cidadão. Eu acho que as pessoas ainda não sabem isso, que elas fazem a economia. Certo. Eu acho que quando a gente entender que o dinheiro é nosso e as decisões são nossas, eu acho que muda uma chave bacana. Eu sempre brinco no canal, meu dinheiro, minhas regras, entendeu? Quando a gente fala que, olha, eu não vou aceitar esse tipo de serviço, de tipo de tratamento, estimula a concorrência, você vai mudar a economia de um jeito, sabe? Óbvio que o nosso poder é pequenininho, né, dado o nosso dinheiro, mas assim, se todo mundo começar a pensar assim, a gente tem uma evolução, a gente está vendo grandes evoluções acontecendo, olha o tanto de fintech concorrendo com banco, né, assim, a gente está vendo uma mudança de mercado, a gente está tendo mais opção, antes a gente não tinha, os nossos pais não tiveram opção, não dá para ter um cartão X, um cartão Y, mal não conseguiu comprar um telefone, né, tipo, tinha que declarar telefone e imposto de renda. Assim, hoje não, hoje a gente tem muita inovação e a gente está na fronteira de inovação que a gente não tem ideia do que vai ser os próximos 5 anos. É muita inovação, assim, na economia como um todo, em todos os setores, então a gente não tem ideia, eu acho que quem fala que vai ser assim com certeza em qualquer setor não está falando a verdade, porque a gente não tem ideia como vai ser o mercado de trabalho, a gente não tem ideia, a gente tem algum norte, assim, tipo, setor financeiro, que vai ser cada vez mais aberto, Open Bank, Open Finance, tudo isso, mas a gente ainda não tem ideia do que está chegando. Eu acho que isso é grandioso por um lado, pode ser assustador para esse mesmo lado, porque como a gente vai se preparar para isso, mas assim, eu acho que a gente vai viver uma bela revolução daqui para frente. A minha experiência clínica, ela vai mostrando o quanto o dinheiro acaba sendo um fator importante na dinâmica do psiquismo das pessoas. Acaba sendo traduzido não, acaba sendo linguagem de expressão para várias formas de como as pessoas se compreendem, de como elas compreendem as relações, porque dinheiro, basicamente, é energia de vida, né? É a partir do dinheiro que a gente consegue estabelecer conforto, que a gente consegue estabelecer segurança, que a gente consegue promover acesso a coisas importantes da vida, né? O pensamento das pessoas sobre dinheiro, ele é um pensamento adulto, ele é um pensamento que leva em consideração os chamamentos de uma vida adulta, ou você vê que ainda existe uma inocência presumida em torno do dinheiro que faz com que as pessoas tenham tanta dificuldade para lidar com algo que é tão essencial, que é tão básico. Eu acho que a gente tem uma cultura super diferente de outros países mais desenvolvidos ou mais ricos que a gente. Eu acho que dinheiro no Brasil ainda é um tabu, né? Acho que a gente está começando a virar uma chave de pensar no dinheiro trabalhando para você, não você trabalhando para o dinheiro. Mas a gente tem que pensar que a gente é um país pobre, né? A gente é um país de renda média. E com uma herança colonial que também exatamente marca bastante. Então a gente nunca conversou sobre dinheiro. Você deve receber aqui casais que não falam do assunto, que têm problemas de falar no assunto. A gente foi criado assim. Então, tirar todos esses conceitos, você ressignificar tudo isso, não é simples. E também, eu acho que a conversa sobre dinheiro ela vai além, né? Ela tem a ver com o que você quer para sua vida, né? Eu acho que isso é muito legal, assim. Quando a gente começa a pensar
Não naqueles velhos estigmas de antigamente, naqueles velhos sonhos, não é um estigma, mas um sonho, de tipo, eu quero me aposentar, eu quero ser servidor para me aposentar com estabilidade. Eu acho que os nossos pais, eles tinham outros sonhos. Certo. E eu acho que a gente já não pensa assim. A gente pensa em... A gente é mais divertido, né? A gente quer gastar. E tá tudo bem. E quando você assume que tá tudo bem, você não querer poupar e querer gastar, Sim. tá tudo bem. Que é muito mais uma experiência, é um orientar a vida a partir das experiências, que não necessariamente era o que os nossos pais, que as gerações que nos antecederam viveram, né? E tudo bem eles pensarem em aposentadoria, só que a gente quer o quê? A gente quer independência financeira. Uhum. No fim das contas, é a mesma grana, pode ser a mesma aplicação, inclusive, mas a gente quer ter um dinheiro para a gente ter uma vida assim. Uhum. Só que a gente está pensando mais no desfrute dessa vida do que no descanso. Uhum. E eu acho que é uma mudança geracional bem interessante, assim. E tá tudo bem. E eu acho que quando a gente pensa assim, que é um incentivo, pelo menos para mim, para minha cabeça, muito mais divertido, acho que é mais fácil. Porque quando você tem um objetivo assim, você vai fixar uma meta, você consegue abrir mão das outras coisas. Então, acho que é mais fácil para a gente, mais novo do que os nossos pais. E para a próxima geração vai ser muito mais fácil para falar, não preciso de um carro, eu quero viajar o mundo tal ano. Fica mais fácil fazer essas escolhas, porque dinheiro é isso, né? Quando a gente pensa em dinheiro, tem escolhas, né? O tempo todo, né? É a escolha que vai determinar onde isso vai ser aplicado ou vai deixar de ser aplicado. Uma coisa também que eu acho que é uma marca geracional é que a geração dos nossos pais e as que a antecederam, elas tinham uma preocupação muito grande com a ideia da herança, né? De um imóvel para cada filho, de deixar as vidas organizadas e tal, e que é um pensamento que hoje ele já não é o pensamento dominante quando pensamos na nossa geração, por exemplo. Até porque muita gente está vendendo imóvel e morando de outras formas, né? Uhum. Mas assim, olha a diferença de mundo, né? A gente tem um monte de opção que eles nem sonhavam, né? Era Sim. coisa dos Jetsons, tipo, como é que você vai você vai pagar um cara pelo celular para te buscar em casa, para te levar não sei aonde, que você não conhece, e isso ser considerado um transporte seguro. Então, assim, a gente tem opção que eles não tiveram. E acho que daqui para frente, o nível de opção, o nível de inovação, eu acho que é um mundo que a gente não consegue nem prever o que vai acontecer em muito pouco tempo. Assim, 5, 10 anos, eu acho que a gente vai ter uma outra economia total. E que é um risco também, né? Porque esse excesso de opções também, nem sempre a cabeça da gente acompanha todas essas possibilidades de uma forma não só segura, mas de uma forma saudável também, né? Muitas vezes as pessoas elas se encantam com certas facilidades e só depois elas vão descobrir que o problema, que o buraco era bem mais embaixo, né? Eu como apaixonada por inovação, eu fico criança deslumbrada, assim. Eu fui agora para um congresso de inovação essa semana passada, e as pessoas já estão fazendo entrega com drone, sabe, assim, de delivery de comida. Você tem novas profissões, você tem, tipo, controlador de voo, só que controlador de drone, sabe, assim, é muita coisa acontecendo. E isso para mim me dá muita esperança, assim, de inovação, de crescimento, de mais emprego. Eu acho que é uma chave contrária. Eu vejo, nesse ponto, eu vejo o copo sempre cheio. Certo. Mas a gente também tem de pensar que esses acessos eles são muito desiguais, Excludentes. principalmente dentro da nossa estrutura como país, né? Um país Sim. que tem uma desigualdade social tão grande, um hiato tão grande Sim. entre os dois extremos, né? Como é que a gente também pode... você olha para um futuro e você consegue ver essas diferenças sendo minimizadas, uma humanização maior da economia? Humanização
a gente pensar que a gente está numa fronteira tecnológica, rompendo essa fronteira, e que, sim, muita tecnologia vai tirar empregos de menor qualificação. Tudo aquilo que a gente sempre escutou, o futuro, a educação, assim, a gente já está atrasadíssimo. Sim. E a gente vai continuar atrasado por bom tempo, pelo visto. Mas, assim, a gente já perdeu o time de investir nessa área. É mais que urgente. Mas, sim, nesse ponto, a economia, ela exclui principalmente as pessoas menos qualificadas. E aí, como país, a gente tem que pensar como que a gente vai sustentar essas famílias. Porque, sim, a economia cresce de um lado e a gente vai ter que redistribuir e ter um sustento para elas, porque a Constituição é uma só, o brasileiro tem que ser tratado igual. Então, assim, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, eu acho que programa de transferência de renda é uma coisa que, por mais que tenha porta de saída, ele não acaba. Porque a gente vai sofrer uma exclusão já de pessoas que são excluídas. Sim. Um downgrade para quem já está numa situação mais vulnerável. Porque aí é qualificação. Sim. Porque você vai ter a tecnologia que vai substituir. E aí a gente tem que pensar como que a gente coloca essas pessoas na economia, né, para elas serem ativas. Então, assim, se a gente vai pegar essas pessoas e transferir para um setor de serviço, que aí ele é mais intensivo em mão de obra, como que a gente vai fazer isso? Mas isso é um desafio que não é só do Brasil. Sim. Ele é maior aqui, mas ele não é só daqui. Assim. Você tem muitos países pensando isso, pensadores de inteligência artificial pensando isso, porque a gente tem uma previsão que nos próximos 5 anos, se eu não me engano, é do Banco Mundial, que nos próximos 5 anos a gente vai perder 85 milhões de empregos. Mas a gente vai criar outros 65, que é isso, é o emprego novo do cara que controla drone. Mas a gente vai perder. Então, esses que a gente vai perder, eles normalmente vão ser de uma qualificação menor. E a gente tem que estar pensando nisso, como país, né? E aí nisso também entra a natureza de cada indivíduo, né? O saber, não só uma qualificação de uma forma mais padronizada, o saber da escola, por assim dizer, mas de também saber explorar as suas potências, os seus potências, temperamento, aquilo que juntar tudo que tem na bagagem, botar em cima da mesa para conseguir fazer disso alguma coisa que seja lucrável. Nesse ponto, o brasileiro tá na frente, porque a gente é muito criativo. A gente pode ir para qualquer lugar desse país, você vai ver um negócio que você não achava no outro, na praia, o cara vendendo alguma coisa, um serviço novo. A gente faz arranjos muito diversos, muito diferentes. A gente só tem que agora pensar como país em como otimizar isso, porque isso gera renda para lugares mais pobres, por exemplo. Então, assim, acho que a gente tem que organizar por aí para a gente não perder o bonde, mas a gente é criativo. E isso também vale para as pessoas que não estão nessa ponta da vulnerabilidade, né? De saber reunir os seus talentos, saber embalar isso da melhor forma e oferecer para o mundo, né? Você já percebe uma mudança de estratégia em relação a isso, por exemplo, comparado com o ensino formal, que na nossa geração era o que era preconizado, era o que era quase que o obrigatório, né? A obrigação da família era te formar em alguma coisa. Hoje, esse novo modelo de pensamento, ele já aderiu, as pessoas já conseguem olhar para isso e acreditar valor nesse novo olhar? Eu acho que não é só um modelo de pensamento, eu acho que é um desenho diferente de carreira, acho que é mais simples, assim. As pessoas antes, elas ficavam muito tempo num emprego só, elas cresciam dentro de uma empresa só e era comum o cara passar 30 anos no mesmo lugar. Hoje isso não existe mais. E era comum as empresas também criarem incentivos para reter essas pessoas. E hoje não, hoje a gente está num cenário muito mais moderno. As empresas
estão até estimulando. Cara, se você não quiser mais trabalhar aqui, tudo bem, leve seu fundo de pensão, pode ir, porque é melhor eu ter uma pessoa que queira trabalhar do que ter um cara que faz aquele quiet quitting, né? Que é tipo uma demissão silenciosa, tipo, eu vou fazendo um pouquinho aqui, estou fazendo o meu e esperando uma demissão. Então, assim, eu acho que a gente tem uma mudança de percepção dos dois lados, tanto do trabalhador quanto do empregador. Acho que a gente vai viver relações menos estáveis e movimentos de carreira em espiral, não é mais aquela escadinha, né? Eu peguei uma experiência aqui, trabalhei num outro lugar, fui para um outro lugar. Acho que quem for geração Z estiver na faculdade, cara, 6 meses, aprendeu tudo o que tinha no estágio, demite seu chefe e vai para outro, aprende tudo que você puder. Por isso, porque a gente não sabe como vai ser sua profissão no futuro, entendeu? Você tem que estar preparado para outras coisas. Eu acho super interessante você ter outras experiências em outras áreas, aprender coisas diferentes todo dia. A internet está aí cheia de tudo que você quiser aprender. Aprende, cara, uma coisinha por dia. Tipo, uma coisa que você não sabe, segue um cara que não tem nada a ver com a sua área, fica olhando umas coisas diferentes. Um dia você vai ter uma ideia legal, uma ideia que pode juntar várias coisas. E isso é interessante. Eu acho que isso dessa nova geração a gente pode esperar. Essa mistura de áreas que a gente fala, nossa, eu sigo uma cientista novinha que faz modelo de buraco negro com inteligência artificial. Tipo, isso é muito legal, entendeu? Tem muita coisa legal acontecendo. O Bpop surge também a partir disso, né? A partir de uma conjunção de talentos e de coisas que você foi explorando ao longo da sua trajetória profissional e que desembocam nesse lugar de conciliar em vídeos curtos. Sigam que vale a pena. Conciliar em vídeos curtos, em vídeos concisos, informações que são muito preciosas e não só traduzidas, elas são traduzidas, mastigadas, né, entregues da melhor forma, sem nenhuma preocupação com economês, mas com um comprometimento muito grande com um esclarecimento, né, de trazer de uma forma esclarecedora para o público. Como é que foi essa história? De onde partiu essa ideia? Como é que você começou a fazer? Olha, quando eu trabalhava na Globo, eu já queria fazer umas coisas assim, né? Cheguei até a conversar lá, porque eu acho que economia é dia a dia, economia é a vida real. E tipo, como a gente fala de economia, é ruim, as pessoas acham que não entendem e vão continuar sem entender. E eu sempre quis fazer. Depois fui para o Globo, trabalhei muitos anos no Globo, com essa ideia de criar uma startup. Quando eu ia botar em prática, eu recebi o convite para chefiar a comunicação do Ministério da Economia, fui, porque foi uma experiência maravilhosa e pude ver toda a discussão econômica por dentro, e isso me enriqueceu bastante. E de, às vezes, perceber que, às vezes, a discussão fica ali na espuma, no ruído, não. E o que importa, a gente está deixando fora do debate. Então, essa visão de trazer o que importa para o debate, de quebrar preconceito, de mudar a forma com que as pessoas veem, eu acho que isso é o que o jornalismo tem que fazer, né? De explicar os lados, vários lados, ou uma outra visão de você nunca comprar uma ideia pronta ali de cara. E principalmente de explicar para quem não sabe, né? Porque explicar para quem já sabe vira uma guerra de titãs ali, onde as coisas... Confraria de economista. Exato, né? E que acaba sendo o comum. Não, e quando eu quis fazer, é muito engraçado que quando eu vou mostrar meu currículo para algumas pessoas, as pessoas olham assim e falam assim, cara, garota, não tinha teste vocacional nessa época? Não, eu sempre quis ser jornalista. Mas eu fiz pós em planejamento, orçamento e gestão pública, gestão corporativa de empresas estatais, né? Estudei um pouco de arte na UNB, fui jubilada porque não dá para conciliar com jornalismo, fiz um curso técnico de design de exteriores. Como ser humano, a Gabriela, eu tenho vários interesses, assim, eu adoro arte. E pela primeira vez eu acho que eu estou juntando tudo isso. O que faz
me faz muito feliz, assim, tipo, realizando a minha vocação. Minha vocação é ser jornalista, é traduzir, mas eu tenho uma bagagem muito maior, porque eu não sou uma pessoa com uma característica, né? Isso é bem legal, isso realiza bastante. Então, quando eu consigo juntar zumbi com juros e inflação, eu fico bem feliz. Tipo, fazer as coisas mais lúdicas, explicar mercado financeiro com Super Mario Bros, fazer essas coisas mais divertidas. Esses vídeos mais longos eu faço no canal do YouTube, né? Que eu faço mais essas animações que são vídeos mais completos. Eu adoro fazer isso. É diversão e realização ao mesmo tempo. E que acaba sendo um exemplo do que a gente está conversando também, né? De pessoas que vão reunindo aquilo que conseguiram angariar ao longo da vida e vão enchendo a caixa de ferramentas com mais coisas para tentar encaminhar para algo que seja muito autoral, né? A ideia de autoralidade também é uma marca desse nosso mundo contemporâneo. Né? Ah, com certeza. E tem valor, né? A gente está vendo os milionários da internet, isso tem valor. E é uma coisa que brasileiro também é mais difícil. A gente é ruim de dar nosso preço, né? A gente não sabe, às vezes, dar o nosso preço. Eu acho que isso é uma mudança. Mas agora eu vou inverter, eu que vou te fazer pergunta. Eu acho que daqui para frente, porque é uma questão mais psicológica, daqui para frente eu acho que vai ser mais importante para a economia a definição de propósito, de vocação, do que a da sua formação. Eu concordo com você, e esse acaba sendo o grande desafio. Né? Na clínica é onde a coisa se afunila. As pessoas chegam muitas vezes com queixas, quase sempre elas... É muito raro ver alguém aqui me oferecer flores, geralmente elas vêm me oferecendo problemas, elas vêm me oferecendo demandas que são ali pontuais, circunstanciais e tal, mas chega num determinado ponto, quando essa história se resolve ou quando se compreende que ela não tem resolução, onde quase sempre o que se apresenta é uma demanda existencial. É onde as pessoas vão, de fato, parar e se questionar sobre um propósito de vida, onde elas vão entender se elas estão fazendo o que elas verdadeiramente são e se sentem inclinadas a fazer, ou se elas estão só reverberando demandas que são externas, né? Coisas que, de alguma forma, validam papéis sociais, mas não validam a individualidade delas, e quase sempre é nesse lugar que a gente passa mais tempo. As demandas do cotidiano, isso aí é mole, isso aí a gente resolve, ou encaminha, ou desiste de resolver com muita facilidade. Agora, a ideia de saber se ater a um propósito e seguir esse propósito confiante nele é que acaba sendo o grande desafio. Né? E nisso as questões de economia acabam sendo muitas vezes recursos para a clínica, porque a nossa psique ela também tem uma economia própria. Também existe investimento, também existe contenção, também existe troca. Você tem que estar aplicando para poder ter algo, um outro valor que antes não existia. Então, esse linguajar da economia, muitas vezes, ele vai aparecer espontaneamente no exercício da clínica, justamente porque faz parte do cotidiano de todo mundo. Todo mundo sabe o que é empenhar, todo mundo sabe o que é conter, o que é economizar, né? Acaba sendo algo que se facilita Investir, muito. ter retorno no relacionamento. Exatamente, em relacionamentos, em carreiras, em demandas sociais, em demandas familiares. Tem muita empresa sendo fechada, sabe, dentro da gente, para poder abrir espaço para novas empresas. Tá ótimo. Tem startups que precisam que precisam de investidores muitas vezes para poder acontecer. Então, assim, essa linguagem ela está muito franca dentro de nós e de uma forma muito espontânea e muitas vezes sem que a gente consiga fazer
ter uma predefinição disso. Isso vem no linguajar, né? Talvez por isso o seu serviço hoje seja um serviço tão importante, porque você está municiando também as pessoas para aprender a usar mais dessa terminologia como metáforas para falar de si mesmas, né? Esse retorno, como é que é o retorno das pessoas para você em relação a isso? Olha, o que eu mais gostei até hoje foi um vídeo que eu fiz, assim, eu fiz um vídeo, cara, simples, eu, sei lá, estava saindo da academia, fiz um vídeo falando assim, olha, cara, a jornalista não ajuda também, economista complica, jornalista também não ajuda, porque vira e mexe a gente está vendo que é o maior debate aí agora, que é o troço do fiscal. Para que falar fiscal? Fiscal é fiscal da vigilância sanitária, é fiscal de trânsito, por que as pessoas falam fiscal? E eu falo assim, olha, toda vez que você ouvir fiscal, na sua cabeça você troca por contas públicas. Responsabilidade fiscal, responsabilidade com as contas públicas. Saúde fiscal, saúde das contas públicas. É só isso. É só isso que eles querem dizer. Podia ajudar? Podia, mas não ajuda. Aí eu fiz esse vídeo. Aí depois eu comecei a receber, eu acho que foi o vídeo que eu mais recebi comentário, que assim, Gabi, eu tô entendendo. Gabi, eu vi a notícia agora na televisão, eu entendi tudo. É bobo, é simples, as pessoas entendem. É só falar de um jeito bacana, entendeu? Porque assim, não precisa ser difícil. Todo mundo sabe ali que tem que fazer um orçamento ali de casa, tem que fazer as contas caberem no orçamento. Uhum. É óbvio que com o país tem muito mais detalhe, mas a notícia é para entender. Então assim, o BEPOP, ele não vai formar nenhum economista, não é essa a intenção. O BEPOP é fazer as pessoas entenderem o noticiário que hoje elas não entendem. Elas tinham que entender o noticiário, é para isso que serve o noticiário, mas elas não entendem. Então assim, se eu conseguir facilitar e fazer qualquer um entender o que está passando na televisão, está no jornal, está no site, esse é o meu troféu. E esse foi muito legal. Foi o mais simples, que eu achei bobo, foi o que mais pegou, assim, com todo mundo. É o despretensioso que funciona, né, muitas vezes. Teve um outro que os economistas gostaram. Eu recebi muita mensagem de economista. Porque o economista, ele está tentando ali, às vezes ele está fazendo várias colunas, tentando explicar o assunto, mas ele já aprendeu o difícil e ele entende o difícil. Aí na hora, a comunicação que é o problema. Então aí, nesse ponto, você vira tradutora. Que foi o princípio boteco da economia. Cara, que coisa mais básica para as pessoas entenderem do que a conta de boteco. Você saiu com seus amigos, né? Assim, tipo, isso também serve para você entender outros conceitos. Mas a gente está aqui, num boteco, pessoal da faculdade. E aí todo mundo vai dividir a conta por igual? É justo ou não é? Porque aí teve o menino rico aqui, nosso colega, que veio, tomou champanhe, está todo mundo tomando só um chopinho, a cerveja de garrafa. E aí a gente vai dividir igual? Não, a gente está pagando parte da conta do cara. E o Brasil é mestre em fazer isso. A gente é um país que transfere renda de pobre para rico o tempo inteiro. Então, assim, se a gente pensar isso numa divisão de conta e para quem que a gente quer pagar o pedacinho da conta da pessoa, tem que ser da pessoa que precisa, tem que ser ali da pessoa que está vulnerável. Isso aqui está ótimo, está tudo bem. Isso aqui é bom da gente fazer. A gente melhora a economia. A economia toda melhora quando a gente transfere renda dos mais ricos para o mais pobre. Mas dos mais pobres para o mais rico, como a gente faz sempre nesse país, porque aí não pode. E aí teve um monte de economistas que falaram assim, Gabi, princípio econômico do boteco, obrigado, porque assim, agora eu vou conseguir explicar isso. Então você também tem um outro lado, né, de pessoas que estão ali na sofisticação do pensamento econômico, que também não consegue descer para o nosso nível, para falar com gente normal, né? Sim, até porque estão hiper acostumados a usar só dessa linguagem, a falar para quem só entende essa linguagem, né? Acaba sendo um... Agora, eu imagino que depois que você começou a desenvolver isso dessa forma mais específica, você deve ter virado
o radar de economia para todos os amigos também, né? Assim, de querer todo mundo chegar para vamos conversar sobre a minha vida econômica, virou consultora financeira forçadamente das pessoas ou você renega esse lugar? Eu renego porque eu não tenho estofo para isso. Porque como todo brasileiro... Vamos lá. Fala mais sobre esse estofo. Não tenho. Até derrubei aqui, fiquei nervosa. Não tenho. Eu vou falar que eu cobri Banco Central por 20 anos. E vira e mexe eu brincava que... Falava assim, olha... Pegava o comunicado de juros. Eita, eu estou nesse crédito. Não sabia lidar com isso. Se me perguntar sobre câmbio, sobre política monetária, eu sabia responder tudo. Mas na minha vida pessoal, nem tanto. Eu vou falar que eu demorei bastante a sair de uma criança infantil, como você falou, né, ali, financeiramente, para ter dinheiro investido. Meu namorado é educador financeiro, então assim, ele me ajudou bastante nisso, mas não é uma transição simples. A gente não está acostumado a fazer isso, a gente não está acostumado a falar dinheiro. Eu ficava dentro do Banco Central escrevendo sobre o assunto, não era organizada financeiramente. Mas isso também tinha muito a ver, óbvio, com a falta de educação e também com uma discussão sobre mim, né? Quais são as minhas metas? Essa parte de vocação, de propósito, eu tinha muito clara na cabeça, mas de quantificar, transformar sonho em meta, eu acho que foi a grande virada de chave na minha vida. Quando a gente consegue entender que querer fazer uma coisa, isso não é uma meta. Meta tem preço, tem prazo e tem estratégia para chegar nela. Isso é uma meta. O resto é sonho. E sonho é coisa de criança. Não, mentira. Sonho não é coisa de criança. Inclusive, eu trabalho com sonhos, né? Assim, eu trabalho literalmente com sonhos, mas quando eu brinco dizendo que sonho é uma coisa de criança, é porque criança acredita nas coisas. Faz parte da formação da psique da criança acreditar. Se colocar suscetível àquilo que acredita. E muitas vezes o que vai prejudicar a dinâmica econômica das pessoas é esse excesso de crença de que as coisas elas vão se resolver, de que no futuro a gente dá um jeito e paga, né? De que e aí eu não estou criticando, obviamente, um pensamento arrojado, mas eu estou falando de um pensamento que ele é irreal, que ele não se contorna dentro dos parâmetros da realidade, né? Mas ninguém ensinou a gente a fazer isso. A gente teve isso na escola, a maior parte da população teve isso em casa. As pessoas estão conseguindo fazer isso com a internet. Assim, com essa popularização de educação financeira. Não é uma coisa que já vem no nosso drive, que não é igual ao americano, né? Que, tipo, nasce e já tem uma aplicação na bolsa para conseguir pagar a faculdade. A gente não é assim. Então, assim, vai demorar ainda um tempo para a gente conseguir fazer isso. A gente ainda acredita em um monte de coisa que não existe. A gente acredita em parcelado sem juros. E é interessante como as populações mais pobres, né, que vivem mais o sufoco, que vivem mais o aperto, muitas vezes elas acabam tendo uma consciência ainda mais viva de tudo isso do que a dita classe média. Totalmente. Né? Eu vi semana passada um dado do Nubank que foi incrível, assim, mostrando o nível de inadimplência deles. Porque como eles foram muito responsáveis, né, por esse aumento de bancarização ali no início, porque não se dava cartão para a população mais pobre, então todo mundo começou a ter um acesso ali, nem que seja com um ticket médio muito baixo. Certo. Mas era um produto novo. Você tem uma bancarização, você tem um acesso a produtos financeiros. Então, a população mais pobre paga a conta. Tem um nome. O nome é o bem, entendeu? Não vai ter a casa, não vai ter carro. Tem nome. E mantém o nome. Tem um quê de honra por trás disso também, né? De achar, assim, que dever é uma coisa muito
feia, é uma coisa muito ruim, é uma coisa que desonra esse nome, mas não é desonra esse nome para a instituição financeira, desonra esse nome para a própria vida, né? Elas se comprometem muito. Eu trouxe esse assunto porque você falou da aplicação para a faculdade. Quando meus pais se casaram, eram pessoas que tinham uma vida estritamente regrada por conta de todas as circunstâncias e tal. E a providência inicial foi quando eu tenho uma irmã. Quando minha irmã nasceu, eles abriram uma caderneta de poupança para minha irmã, que era o Era o que tinha, que né? se tinha naquele momento. E Hoje, por favor, gente, ninguém com dinheiro na caderneta de poupança, tá? Por favor, caderneta de poupança é perder dinheiro. E eles fizeram essa caderneta de poupança e se sobrasse, sei lá, hoje R$ 10, era R$ 5 para eles na caderneta de poupança deles e R$ 5 na caderneta de poupança da minha irmã. Quando eu nasci era 5 na deles, 2,50 na minha, 2,50 na dela. Isso, por mais que naquele momento era o viável, era o possível, mas de fato garantiu para a gente uma imóvel, por exemplo. Né? A gente pôde ter isso viabilizado grande parte por conta dessa caderneta de poupança que foi virando alguma coisa, né? Mesmo com rendimentos baixíssimos, mas que pelo próprio acúmulo viraram alguma coisa. E aí coisa. O mais legal não é só o acúmulo, é o tempo. Porque Sim. Quando você deixa muito tempo, o dinheiro trabalha para você, você consegue ver o dinheiro trabalhando para você. Eu acho que é essa grande mudança. E isso é muito legal para quem está começando a pensar transformação em meta, porque quando você transforma o sonho em meta, que é o caso dos teus pais, né? Só que nessa época não tinha tanta facilidade como a gente tem hoje, porque hoje tem vários produtos financeiros, você pode fazer um para uma meta, o outro é melhor para outra meta. Antes não, você põe tudo no lugar, depois você tira, né? Mas assim, quando você tem um sonho que vai custar 1.000 daqui 3 anos, você vai ver que se você aplicar ao longo do tempo, você não vai aplicar 1.000, você vai aplicar 900. Então, grosso modo aqui. Tá? Você vai aplicar menos, então você vai precisar de menos dinheiro para comprar o mesmo sonho, porque você se planejou, e aí você vai gastar os outros 100 em outra coisa, numa outra meta. Então você vai conseguir fazer com que o dinheiro trabalhando para você consiga mais coisas com menos esforço. Eu acho que a inteligência está aí, a gente conseguir ter clareza nas nossas metas, transformações e metas, e fazer com que a gente consiga chegar nelas com menos esforço, deixando o dinheiro trabalhar para você. E aí, obviamente, não é disso que eu trato no BPOP, porque eu não sou educadora financeira, isso eu estou falando que foi uma virada de chave para mim, mas no BPOP eu quero dar os conceitos que as pessoas precisam para entender isso. Tipo, olha, juro é um preço. Ele é o preço do dinheiro do futuro que você quer gastar hoje. Então, o preço pode estar alto, pode estar baixo, pode estar melhor ali no vizinho, vou ali no concorrente, pergunto para não sei aonde. Não é que o juro é uma coisa só que o governo estipulou, não. Vamos pesquisar, vamos fazer leilão ali, tipo, portabilidade de salário, vamos fazer portabilidade de crédito. Ah, você não está me cobrando? Olha, o outro banco aqui, ó, fintech aqui me ofereceu mais baixo, não vou para eles. Senta, negocia. Então, assim, acho que é uma outra cultura, é uma virada de chave e que está fazendo a gente evoluir. E eu acho que a gente tem uma evolução bacana. E acho que daqui para frente vai ser cada vez mais rápido. Você vê a questão da inteligência artificial agregar valor dentro de todas essas questões que a gente está falando, né? Como é que você vê a chegada desse advento para ajudar a constituir nas pessoas uma facilidade maior, um acesso maior para todo esse arcabouço de informações e também para que essas informações se transformem em informações mais inteligíveis para a população em geral? Bom, hoje quem tem internet consegue pesquisar no ChatGPT. O ChatGPT foi a grande popularização ali de uma inteligência artificial mais sofisticada.
Além do Bepop, eu sou sócia numa empresa de inteligência artificial, numa startup de inteligência artificial, que faz recrutamento e seleção. Se chama Recrute Aí, é do Recife. E vendo o trabalho da Recrute Aí, de conseguir assim, achar pessoas ideais, pessoas com características ideais, com resultados absurdamente maiores, não olhar que isso vai mudar toda a realidade, não existe, assim. Tem caso de cliente que tinha rotatividade de 100% em 12 meses. Um call center cai para 0. Assim, turnover é um custo de empresa, né? Essa rotatividade, isso custa, contratar e demitir custa. Caiu de 100% para 0. Como é que você fala que a inteligência artificial não muda tudo? Cara, muda tudo. Eu acho que financeiro ainda você tem mais um monte de outras possibilidades, né? Você tem blockchain, o Brasil já vai começar a lançar o real digital, e isso favorece um monte de coisa, de redução de custo com cartório, de prevenção à lavagem de dinheiro. A gente está passando por um monte de coisa e vai ter cada vez, acho que a gente vai ter que cada vez mais se acostumar. E, obviamente, essas inteligências, elas precisam ser treinadas, óbvio, né? Então, assim, não vá tomar nenhuma decisão de investimento só com inteligência. Depois conversa, vai checar informação. Mas eu acho que isso vai aumentar a nossa capacidade de ir atrás de informação de qualidade. Ou diferenciar a informação. Você tem informação, você vai procurar melhor aplicação, você vai fazer negócios melhores. Criar filtros, né? Filtros internos, de saber manejar as informações de uma forma que lhe favoreça. Né? Exatamente. Porque o fato de termos tudo na internet não necessariamente salva ninguém de nada. Também tem muito golpe, muita coisa que pode ser comprometedora, inclusive. Né? Não vai ser... Tem aí histórias de investimentos que são grandes furadas, né? A educação financeira que se desenvolve, ou que se pode desenvolver, é justamente para saber ter um crivo dessas informações, né? Saber determinar o que é que serve, o que é que não serve, saber escapar dos riscos. Ou assumir riscos, né? Ou assumir riscos que te levem a um resultado mais... Não, que são controlados. Beleza, esse risco eu estou disposta a assumir. Uhum. Outro dia eu fiz um vídeo assumindo que eu tinha comprado 2 viagens internacionais para esse ano, um pela 123 milhas e outro pelo Urb. Então, assim, foi um risco. Eu vi um negócio e falei, cara, é arriscado? Tá com cara, mas esse risco eu vou topar. Uhum. Tá tudo bem. Tipo, foi arriscado e deu ruim até agora. Uhum. Mas estava na conta, entendeu? Então, assim, saber até onde você vai com risco para você ter um retorno. Eu acho que a vida é feita disso, né? Com certeza, né? Não tem como a gente pensar em passar pela vida sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de exposição. E também não dá para achar que você pode se arriscar em tudo, que pode se jogar. Claro que não. De uma forma... Excesso de confiança é o que sempre matou as pessoas, né? As pessoas sempre morreram por excesso de confiança. Então, ter algum tipo de previsibilidade, ter alguns parâmetros de segurança são necessários. Você acha que depois dessa quedona de criptomoeda, eu acho que as pessoas meio que sacaram isso, né? Primeiro, a gente tem o melhor sistema bancário do mundo. Uhum. Porque a gente é maravilhoso? Não, porque a gente sofreu demais, a gente tinha que inventar alguma coisa que aguentasse a hiperinflação, que aguentasse tudo de ruim que a gente teve. Mas a gente realmente desenvolveu o melhor sistema bancário do mundo. Então, assim, muitas coisas a gente está ensinando para o mundo. E a gente, depois daqueles bancos que quebraram nos anos 90, a gente tem um fundo garantidor de crédito. Então, já faz... Como existe um limite, que ele garante, mas garante só tem um limite, já faz, cara, se eu tenho mais dinheiro que isso, eu vou botar em 2, 3 instituições diferentes. Então, assim, querendo ou não,
pelos nossos problemas, em algumas coisas a gente foi bem educado. Assim, quem tem dinheiro maior para investir, não vai botar tudo num banco, então já sabe ir separando, se não botar todos os ovos na mesma cesta, né? Porque a cesta cai e quebra tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho e tem alguns números legais mostrando a evolução, ainda é pouco, tá? Mas tem uns números legais. O número de investidores no Tesouro Direto, na Bolsa, assim, eles estão aumentando, os CPFs que investem, né? Acho que a gente está caminhando. A gente é um bebê nesse assunto, né, de investimento, de poupança interna. Mas a gente está evoluindo, eu acho. É aos poucos. Aos poucos. É do jeito que dá para ser, né? Mas é do jeito sustentável também, né? Sim. E pensar que assim, o mundo ele está num processo de transformação muito intenso, né? As coisas elas evoluíram, não sei, eu não gosto muito da palavra evoluir, porque tem certas coisas que eu não acho que seja exatamente uma evolução, mas o mundo ele ganhou um ritmo diferente num período muito curto de tempo, em todos os fatores. Sim, né? E vai ficar cada vez mais rápido. Pois é, e isso, de alguma forma, ele nos contingencia a acompanhar. Alguns vão ficar pelo meio do caminho, vão tropeçar e não vão sobreviver no meio desse caminho. Outros vão ter que aprender uma nova marcha para poder dar conta. Mas parar o mundo vai ser mais difícil, né? Sabe por que eu adoro falar de problema econômico? Porque daqui para frente não vai ter emprego formal para todo mundo. Esquece. Assim, o mundo está caminhando para um outro caminho. A gente vai precisar empreender. A gente precisa fazer com tecnologia, cada vez mais qualquer coisa, com tecnologia. Então, assim, para você criar uma startup, o que uma startup faz? Ela resolve um problema da economia. Como é que você vai propor soluções se você nem sabe o que está acontecendo na economia? Assim, eu brinco que o Bepop é uma fábrica de ideias para startup. Porque a gente tem tanto problema, a gente é um país tão zoado, tão bagunçado, que a gente é uma fábrica, a gente é um terreno fértil para tudo quanto é startup. A gente está tendo HR Tech, a Recruit aí é uma HR Tech, inclusive é a melhor bicampeã, segundo, 2 vezes a melhor. Explica isso, moça, pra gente que não sabe o que HR Tech, perdão. Agora é outro chapéu. HR Tech é startup de RH. Sim. A gente está tendo as Legal Techs, que é startup de direito. A gente tem as GovTechs. Então, assim, tem muita startup começando, vendendo soluções para problemas do serviço público, do governo. A gente tem um campo vasto de problema. A gente tem problema demais. E a gente precisa, às vezes, de soluções extremamente customizadas para o nosso país. Porque um transporte numa favela é diferente de um transporte em Nova York. A gente é um país continental. A gente precisa de soluções que são nossas, assim, de tecnologia nossa. E é o caminho que a gente vai ter. Porque não vai ter a firma contratando com carteira assinada, com um peru de Natal no fim do ano. Então, assim, se você quiser crescer e evoluir economicamente no futuro breve, vai ter que arriscar mais, vai ter que empreender, vai ter que criar. Se você quiser ter paz no fim do ano que vem, no fim deste ano, para que no próximo ano você não precise ficar mais colocando na sua lista de metas, de propósitos para o que fazer com o meu dinheiro, como lidar com o meu dinheiro, é bom começar a se antenar, né? Porque a gente precisa ter uma proteção, assim, principalmente para quem está pensando em mudar de carreira ou querer, sei lá, seguir o seu propósito na vida. Cara, faz uma proteção, faz um pezinho de meia e depois experimenta o teu propósito, porque a economia está mudando muito rápido e aquela segurança que existia, estabilidade, tirando no setor público, não existe mais. E olhe lá, né?
E olhe lá, porque daqui para frente a gente realmente precisa de uma reforma administrativa. Mas não vai ter mais, assim. Não é uma questão de querer, de defender ou não que isso aconteça. É realidade, assim, a gente tem que trabalhar com ela. Ou a gente vai torrar mais caminhão de dinheiro público para impedir uma realidade de chegar, porque ela vai chegar. Retardar uma realidade. Não tem como. Mas essa mudança é legal. É tão bom lidar com gente que é otimista, né, gente? Mas é bacana, porque você cria, você tem um universo de possibilidades que não existia antes. Você pode criar hoje qualquer coisa. Transformar isso em algo rentável, produtivo, que são elas. Se tem um problema, se tem alguém para pagar para a solução desse problema, você tem um negócio. E tudo que a gente mais tem nesse país é problema. Problema que custa dinheiro. Se levar isso em consideração... Eu tô falando, o Bepop é uma fábrica de ideia de startup, porque a gente tem muito problema. Bacana. Bacana não é bacana. Tem um monte de problema, gente. Foi um lapso. Não, pensa, a gente pode ter mais visão de futuro do que, às vezes, um país rico, completamente estável. Vai fazer o quê, né? Tipo, vou tentar manter aquilo ali. Num mundo que está mudando uma velocidade absurda. A gente tem problemas para serem resolvidos, muitos. Disso eu não tenho a menor dúvida. Gabriela, foi um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, foi ótimo. Para nosso papo e que a gente consiga, de fato, né, olhar para esses problemas com um novo olhar e principalmente com a serenidade de encontrar caminhos viáveis para que eles se transformem não só numa solução, mas talvez em algo mais interessante do que isso, uma fonte rentável, produtiva, né? Que seja uma fala de bênçãos. Amém. Para o nosso país. 2024 vai ser melhor. A gente tem que torcer por isso. E que seja um ano de inovação e riqueza, prosperidade para todo mundo. Ótimo. E que seja um ano em que a gente continue aqui presente toda segunda-feira. Agradeço a presença de todos vocês e que você também possa compartilhar, curtir, se engajar aqui no nosso canal para que o nosso projeto seja um projeto para 2024, 2025, 2026, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.